Olá, jovens padawans, professor Anderson na área. Agora vamos resolver alguns exercícios envolvendo o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números racionais. Exercício número 1. Escreva os conjuntos solicitados por enumeração e por propriedade ou característica. Letra A. Conjunto dos números inteiros positivos. Vamos escrever esse conjunto através das duas formas, por enumeração e por propriedade ou característica. Perceba que agora estamos sendo solicitados o conjunto dos números inteiros positivos. Então, são todos os números inteiros maiores que zero. Portanto, o conjunto dos números inteiros positivos, símbolo letra Z, o asterisco retira o zero do conjunto Z, e o mais aqui significa apenas os números inteiros positivos. Por enumeração, 1, 2, 3, 4, 5. Por propriedade ou característica, o símbolo é o mesmo. Você tem que x pertence aos inteiros, tal que x é maior que zero. Letra B. Conjunto dos números inteiros negativos. Novamente, nós temos aqui o z asterisco, menos, o asterisco retira o zero do conjunto, o menos enfatiza apenas os inteiros negativos. Então, nós temos aqui, vindo da esquerda do menos infinito, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1. E são esses os inteiros negativos. Por propriedade ou característica, x pertence aos inteiros, tal que x é menor que zero. Conjunto dos números inteiros não nulos. Aqui eu quero todos os números inteiros que não sejam nulos, ou seja, todos os números inteiros exceto o zero, porque o único número inteiro que é nulo, que não tem valor nenhum, é o zero. Então, por enumeração, nós temos aqui o z asterisco, que o asterisco retira o zero do conjunto, menos 3, aqui os 3 pontinhos significando que os números negativos vêm lá do infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, e aqui vai para o infinito positivo. Percebam que o zero não está aqui dentro desse conjunto, por isso é o conjunto dos números inteiros não nulos. Por propriedade ou característica, o conjunto z asterisco vai ser x pertence aos inteiros, tal que x é diferente de zero, quer dizer, x é qualquer inteiro, exceto o zero. O x só não é igual a zero. Conjunto dos números inteiros maiores ou iguais a zero. Agora nós queremos apenas os inteiros positivos, que são aqueles maiores ou iguais a zero. E como são maior ou igual, então o zero entra no conjunto. Portanto, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim segue para o infinito. Por enumeração, por propriedade ou característica, x pertence aos inteiros, tal que x é maior ou igual a zero. Esse símbolo maior ou igual inclui o zero no conjunto. Letra E. Conjunto dos números inteiros pares maiores que menos 5 e menores ou iguais a 5. Perceba que são os números inteiros pares maiores que menos 5, portanto, menos 5 não vai entrar nesse conjunto, e menores ou iguais a 5. No caso, 5 entraria nesse conjunto, mas o 5 não é par. Fazendo o conjunto por enumeração, temos menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. Fazendo por propriedade ou característica, x pertence aos inteiros, tal que x é par, mas como não é todos os pares dos inteiros, eu tenho que fazer a limitação. Tal que x está no intervalo menos 5, menor que x, menor ou igual a 5. Só que como 5 não faz parte do conjunto, ele não aparece aqui na enumeração. Conjunto dos números inteiros ímpares maiores ou iguais a menos 3.
e menores que 10. Por enumeração, o primeiro número ímpar seria menos 3, porque eu quero maiores ou iguais a menos 3. Menos 1, 1, 3, 5, 7 e 9. Perceba que o 10 é par, ele não vai entrar no conjunto, e eu quero os menores que 10, portanto, o 10 não vai entrar porque ele não é par. Por propriedade ou característica, x pertence aos inteiros, tal que x é ímpar e menos 3 menor ou igual, porque o menos 3 está dentro desse conjunto. E x que é menor que 10. O 10 não entra nesse conjunto, portanto, menor que. E a letra G, conjunto dos números primos maiores que menos 8 e menores que 5. O primeiro número primo maior que menos 8 é menos 7. Depois eu tenho menos 5, menos 3, menos 2, 2 e 3. Perceba que o 5 não vai entrar no conjunto, porque a palavra que eu tenho é menor. Ele entraria se fosse menor ou igual. Lembrando que os divisores de um número primo dentro do conjunto dos números inteiros possuem apenas 4 divisores. Todo número primo dentro do conjunto dos inteiros possui apenas 4 divisores. O 1, menos 1, o próprio número e o seu oposto ou simétrico. Fazendo por propriedade ou característica, x pertence aos inteiros, tal que x é primo e agora eu faço a limitação. Menos 8 menor que x, menor que 5. Nisso eu sigo a lei estabelecida pelo exercício. Que os números primos têm que ser maiores que menos 8. Então, menos 8 menor que esses primos e menores que 5. Menor que 5. Exercício número 2. Julgue como verdadeiro ou falso as alternativas abaixo. O conjunto dos naturais contém o conjunto dos números inteiros? Falso. Letra B. O conjunto dos inteiros contém os naturais? Verdadeiro. Letra C. O conjunto dos naturais pertence ao conjunto dos inteiros? Essa alternativa é falsa porque esse símbolo pertence é apenas entre elemento e conjunto, não entre conjuntos. Letra D. O conjunto dos naturais está contido no conjunto dos inteiros? Sim, verdadeiro. Letra E. Os naturais não contêm os inteiros? Sim, verdadeiro também. Letra F. Menos 1 pertence ao conjunto dos inteiros? Agora o símbolo está sendo usado corretamente. Menos 1 pertence aos inteiros. Verdadeiro. Menos 5 está contido nos inteiros? Lembrando que esse símbolo de estar contido é apenas uma relação entre conjuntos. Não pode ser usado com elemento e conjunto. Portanto, letra G é falsa. Letra H. N asterisco, quer dizer, o conjunto dos números naturais sem o zero, não está contido nos inteiros? Falso, está contido. Letra I. O conjunto dos números inteiros positivos contém o conjunto dos números naturais? Sim, verdadeiro. E a letra J. O conjunto dos naturais está contido no conjunto dos números inteiros positivos? Sim, verdadeiro. Número 3. Determine os divisores naturais de. Letra A, 8. Quem são os divisores do 8? Então, a notação de divisores, D de divisor, 8, que é um número que nós estamos encontrando os divisores entre parênteses, e depois os divisores naturais. São os números naturais que dividem 8. 1, 2, 4 e 8. Divisores naturais de 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Se eu pegar o número 24 e dividir por cada número desse, eu vou obter um número natural também. Então aqui nós temos os divisores naturais.
Menos 10. Quais são os divisores naturais de menos 10? Os divisores naturais de menos 10 são 1, 2, 5 e 10. Divisores naturais de 15. 1, 3, 5 e 15. Múltiplos naturais. Lembrando que múltiplos naturais é a mesma coisa que a tabuada. Então, múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e segue para o infinito. Múltiplos de 6. 0, 6, 12, 18, 24, 30 e segue para o infinito. Múltiplos de 10. 0, 10, 20, 30, 40, 50 e também segue ao infinito. Múltiplos de 25. 0, 25, 50, 75, 100, 125. Perceba que o zero está em todos os conjuntos, porque o zero ele é múltiplo de qualquer número. Determine os divisores inteiros. Agora eu quero os divisores inteiros dos números em questão. Letra A, divisores de 12. Menos 12, menos 6, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Então aqui nós temos todos os divisores inteiros agora do número 12. Divisores de menos 7. Menos 7, menos 1, 1 e 7. O menos 7 é um número primo dentro dos números inteiros, porque é divisível apenas por ele mesmo, por seu oposto ou simétrico, e por 1 ou menos 1. Divisores inteiros de 8. Menos 8, menos 4, menos 2, menos 1, 1, 2, 4 e 8. Divisores inteiros de menos 9. Menos 9, menos 3, menos 1, 1, 3 e 9. Exercício número 6. Determine o oposto ou simétrico dos seguintes números. Lembrando que para obter o oposto ou simétrico, basta eu trocar o sinal do número. Logo, o oposto de menos 4 é 4. O oposto de 11 é menos 11. O oposto de 4 é menos 4. O oposto de menos 17 é 17. O oposto de 2 quintos é menos 2 quintos, ou 2 quintos negativos. E o oposto de menos 3 quartos é 3 quartos positivos. Vamos arrumar aqui, né? Então, no caso aqui, seria 3 quartos. Assinale as operações que são fechadas no conjunto dos números inteiros. As operações fechadas no conjunto dos inteiros são a adição, a multiplicação e a subtração. Por quê? A divisão não é fechada no inteiro, porque se eu pegar o inteiro 4 e dividir pelo inteiro 5, eu vou obter um número decimal 0,8, que não está dentro do conjunto dos inteiros. Porque, lembrando, uma operação só é fechada dentro de um conjunto numérico quando quaisquer números envolvidos naquela operação resultam em um número pertencente àquele mesmo conjunto que está sendo tratado. Exercício número 8. Qual é a representação do conjunto dos números racionais por propriedade ou característica? Então, é aquela que nós vimos na videoaula sobre números racionais, onde lemos da seguinte forma: conjunto dos números racionais simbolizados pela letra Q. Por que a letra Q? Q de quociente, de divisão. É formado por elementos x, tal que x é da forma AB, com A pertencente aos inteiros e B pertencente aos inteiros. Mas B não pode ser igual a zero. B tem que ser diferente de zero. Porque se ele tiver zero aqui embaixo da nossa fração, nós teremos uma divisão por zero e na matemática isso é uma indeterminação. Exercício número 9. É possível enumerar o conjunto dos números racionais? Justifique. Não, não é possível. Porque não é possível estabelecer antecessor ou sucessor de um número racional. Então, como nós vamos enumerá-los em uma determinada ordem? Nós não conseguimos saber qual que é o próximo número tomando qualquer número racional como referência. Por exemplo, depois do 5,
Quem vem depois do 5, depois dentro dos números racionais? Não é possível determinar, porque existem infinitos números racionais. Não é possível fazer essa enumeração através de uma ordem de antecessor ou sucessor. Exercício número 10. Julgue como verdadeiro ou falso as alternativas abaixo. Letra A. Conjunto dos racionais contém o conjunto dos números inteiros? Sim, verdadeiro. Letra B. Conjunto dos números racionais contém o conjunto dos números naturais? Sim, verdadeiro também. Letra C. Conjunto dos naturais pertence ao conjunto dos números racionais? Lembrando novamente, esse símbolo não pode ser utilizado entre conjuntos, e sim apenas entre conjuntos e elementos. Como n não é elemento dos racionais, então essa alternativa é falsa. Letra D. Naturais está contido dentro dos racionais? Sim, verdadeiro. Letra E. Naturais não contém os racionais? Sim, verdadeiro também. Letra F. Menos 1/2 pertence aos racionais? Sim, verdadeiro. Letra G. Menos 1/2 está contido nos racionais? Aqui nós estamos usando um símbolo que é usado apenas para a relação de inclusão entre conjuntos, e não entre elementos e conjuntos. Portanto, a letra G é falsa. Letra H. 2/3 pertence aos inteiros? Sim, pertence. Letra H. 2/3 pertence aos inteiros? Não, falso. 2/3 é um racional. Letra I. Conjunto dos inteiros positivos contém os racionais? Não, falso. Letra J, menos 4 pertence aos naturais? Não, menos 4 é apenas um número inteiro. Ele não pertence aos naturais. Então a letra J é falsa. Exercício número 11. Dê a representação decimal das frações abaixo. Para obter a representação decimal de uma fração, basta efetuar a divisão do numerador pelo denominador. Letra A. 1 dividido por 2, 1/2 é igual a 0,5. Letra B. Menos 5/4, eu divido 5 por 4 e obtenho 1,25 com o sinal negativo. 3/5, fazendo a divisão de 3 por 5, eu obtenho 0,6. 2/3 negativo, fazendo a divisão de 2 por 3, eu obtenho a dízima periódica 0,66666. Lembrando que aqui nós temos o símbolo negativo. 2/100. Efetuando a divisão 2/100, eu obtenho 0,02. Uma dica: para fazer divisões de potências de 10 no denominador, basta eu contar o número de zeros que eu tenho aqui e andar com a vírgula para a esquerda o número de quantidade de zeros que nós tivermos embaixo. Se eu tenho 2 zeros aqui, eu tenho a vírgula nessa posição, ela andará 2 casas para a esquerda. Então, ela andará para cá. 1 casa, 2 casas. Portanto, 0,02. O mesmo acontece aqui na fração 17 por 1000. Por quê? Eu tenho 3 zeros embaixo aqui da fração. Perceba que a vírgula andou 3 casas. 1, 2, 3. Assim eu obtive o número 0,017 ou 17 milésimos. Número 12. Dê a fração geratriz das seguintes dízimas periódicas. Letra A, 0,888 e assim segue indefinidamente. Primeiramente, vamos fazer a seguinte situação. Vamos chamar esse número decimal, essa dízima periódica, de x. Multiplicamos os dois lados dessa igualdade por 10. Então, obtemos 10x é igual a 8,8888 e assim segue infinitamente. Agora, nós vamos decompor
o lado direito dessa equação numa soma. 10x é igual a 8 mais 0,8888. Perceba que nós decompusemos o número da parte de cima em sua parte inteira e a sua parte decimal. A parte à esquerda da vírgula e a parte à direita da vírgula. Como eu tinha chamado inicialmente esse número aqui de x, vou fazer essa substituição. 10x igual a 8 mais x. Isolando x do lado esquerdo, eu tenho 9x igual a 8. Fazendo novamente o isolamento do x, eu tenho que x é igual a 8 nonos. Portanto, a dízima periódica 0,888 e assim segue indefinidamente é a mesma coisa que a fração geratriz 8 nonos. Mesmo processo da letra B. 0,2222 e segue infinitamente. Vou chamar esse número de x, multiplicar os dois lados da igualdade por 10, fazer a decomposição desse número 2,22222 em sua parte inteira e sua parte decimal. Como eu havia chamado essa parte aqui de x, vou substituí-la por x novamente. Isolo x do lado esquerdo e obtenho a fração 2 nonos. Então, 0,2222 e segue infinitamente é a mesma coisa que 2 dividido por 9, que é a sua fração geratriz. Na letra C, eu tenho 0,161616. Percebam que agora o número que se repete ele possui dois dígitos. Nas letras A e B, repetia apenas um dígito, agora está repetindo dois dígitos. Faremos o seguinte procedimento. Chamamos esse número de x, multiplicamos os dois lados dessa igualdade por 100, fazemos novamente a decomposição. Como havíamos chamado essa parte aqui de x, fazemos a substituição por x. Como havíamos chamado essa parte aqui de x, vamos substituí-la por x no próximo passo. Isolando x do lado esquerdo, temos que 99x é igual a 16. Obtemos que a fração geratriz é 16,99 Letra D. Mesmo processo da letra C, 0, 23, 23, 23. Chamamos esse número de x, multiplicamos os dois lados dessa igualdade por 100, fazemos a decomposição aqui do número do lado direito em sua parte inteira e sua parte decimal. Como já havíamos chamado essa parte de x, fazemos essa substituição. Isolando x do lado esquerdo, nós obtemos que a fração geratriz 23,99 avos. Letra E. Agora nós temos uma dízima periódica um pouco diferente. O período, quer dizer, o número que se repete é um dígito apenas, mas nós temos aqui uma parte que não se repete. Uma parte desse decimal aqui que não está se repetindo. Chamar esse número de x, multiplicar os dois lados agora por 10, fazemos a decomposição desse número aqui do lado direito da igualdade em sua parte inteira e sua parte decimal. Como vimos anteriormente, sempre que o período se repete apenas um dígito, nós temos uma fração cujo denominador é 9 e o numerador é esse número que se repete aqui. Então, nós vamos substituir esse decimal aqui pela fração 4 nonos. Quando eu tenho essa situação dentro de uma equação 10x igual a 1 mais 4 nonos, eu tenho aqui uma fração e o resto tudo números que não são fracionários. Para poder simplificar o modo de trabalhar com essa equação, eu multiplico todos os elementos dela por 9. Ao fazer essa multiplicação, eu não altero a equação.
e obtenho 9 vezes 10x é igual a 9 vezes 1, mais 9 que multiplica 4 nonos. Percebam que eu multipliquei todos os elementos da equação pelo mesmo número 9. Ao fazer isso, eu não altero a equação. Fazendo a simplificação, esse 9 com esse 9 eu posso simplificar. Por que eu posso simplificar? Porque se eu fizesse a multiplicação, 9 vezes 4, 36. Dividido por 9 daria 4, mas eu posso simplificar sem precisar fazer a conta. Então, nós teremos 9 vezes 10x, 90x, 9 vezes 1, 9. E aqui eu fiz a simplificação, ficou apenas o 4. Então, eu tenho que 90x é igual a 13. Isolando x do lado esquerdo, eu tenho que x igual a 13/90. Portanto, a fração geratriz, que gera 0,14444 e assim segue infinitamente, é 13/90. Letra F, faremos o mesmo procedimento da letra E. Aqui nós temos um número após a vírgula e o período com apenas um dígito se repetindo. Chamarei esse número de x. Multiplico os dois lados dessa igualdade por 10, obtendo aqui no lado direito um número inteiro mais uma parte decimal. Faço a decomposição desse lado direito. Aqui nós já sabemos que quando o período é apenas um dígito, a fração que gera isso aqui é a fração 7 nonos. Fazemos essa substituição. Novamente temos aquela situação. Toda essa equação aqui pode ser multiplicada por 9 por conta dessa única fração aqui que está dentro de toda essa equação. Então fazemos a multiplicação de toda ela por 9. Aqui nós fazemos novamente a simplificação, 9 com 9, e fazemos as outras multiplicações. 9 vezes 10x, 90x, 9 vezes 4, 36, mais 7, porque os 9 aqui foram simplificados. 90x igual a 43. Isolando o x do lado esquerdo, eu tenho que x é igual a 43/90. Portanto, 43/90 é a fração geratriz de 0,47777 e assim segue indefinidamente. Exercício número 13. Distribua os números abaixo a seguir no diagrama de Venn-Elber. Vamos começar com o menos 3. Para fazer esse exercício, o ideal é que se teste aonde o menos 3 vai entrar a partir do conjunto mais interno. Quer dizer, nós testamos a partir dos números naturais e vamos indo para fora. Primeiro vemos se o número é natural, se não for, vemos se ele é inteiro, se não for, vemos se ele é racional. Menos 3 é um número natural? Não. Menos 3 é um número inteiro? É um número inteiro. 7 é um número natural? Sim, é um número natural, portanto colocamos ele dentro do conjunto dos naturais. Menos meio é um natural? Não é. É um inteiro? Também não é. É um racional? Sim, ele é um racional, portanto, escrito ali dentro do conjunto dos racionais. Ele é apenas racional, ele não é inteiro nem natural. 3/5 é natural? Não. É inteiro? Também não. É racional? Sim. Portanto, 3/5 é um número racional. 0,6666 é uma dízima periódica. Nós vimos que dízimas periódicas podem ser transformadas em frações. Então, isso aí também pode ser apenas um número racional. Menos 0,1 barrado. Essa barra em cima do 1 significa uma dízima periódica. Portanto, nós temos o número menos 0,1 e segue infinitamente. Isso só pode ser um número racional. 0. O 0 é um número natural. Menos 10. Menos 10 é natural? Não é. Menos 10 é inteiro? É. Então colocamos ele dentro do conjunto dos inteiros. E 12 é natural? É um número natural.
então colocamos ele dentro do conjunto dos números naturais. Exercício número 14. Assinale as frações irredutíveis e simplifique as que não forem irredutíveis. Lembrando, fração irredutível é aquela que, entre o denominador e o numerador, os únicos divisores comuns é o número 1 ou menos 1. Letra A. 7/5 é uma fração irredutível? Sim. Então nós temos aqui uma fração que não é possível de ser simplificada. Letra B. 4/9. Também temos outro exemplo de fração irredutível, que não pode ser simplificada. Letra C. 9/6. Nós podemos simplificar 9/6, dividindo tanto o numerador 9 como o denominador 6 pelo número 3, obtendo assim 3 meios. Letra D. 100/25. Aqui nós temos uma fração aparente. Se nós dividirmos 100 por 25, nós obtemos o número inteiro 4. Menos 18/12. Nós podemos dividir tanto o numerador quanto o denominador por 6, obtendo menos 3 meios. E a letra F, 21/17, nós temos outra fração irredutível. 17 é um número primo. Tem uma dica muito boa. Sempre que você tiver no numerador ou no denominador um número primo, essa fração é irredutível. That's all, folks. May the math force be with you guys. Por hoje é só, pessoal. É isso aí. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço.